Bom, queridos alunos, bom dia a todos. Nessa aula nós iremos relembrar os conceitos de velocidade média e velocidade instantânea, ou simplesmente velocidade. Essa aula está sendo gravada no contexto do ensino remoto emergencial do Cefet 2020 e a reprodução ou publicação desse vídeo fora desse contexto não está autorizada. Então vamos lá. Para início de conversa, a gente tem que, quando vai estudar o movimento, todo movimento é relativo. Então a gente precisa sempre, quando você fala que algo se movimenta, esse algo se movimenta em relação a algum observador. Então na física, para a gente sistematizar o estudo do movimento, a gente usa o conceito de referencial, né? O que seria um referencial na física? Seria um sistema de coordenadas que você utiliza para definir a posição de um corpo qualquer. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí na imagem um sistema de coordenadas, um eixo X, que tem uma origem, que a gente atribui 0, uma parte positiva, no caso aqui para a direita, e a parte negativa para a esquerda. Então, quando você faz isso, você cria um jeito de definir precisamente a posição do corpo. Então, nesse momento aqui, a posição do homem é a posição menos 2 metros. O que isso significa? Que o homem está a 2 metros da origem e o sinal negativo, neste caso, significa que ele está a 2 metros da origem à esquerda da origem. E a posição da mulher, 1 metro à direita da origem, né? Então, nessa notação aqui, a gente vai utilizar, para representar a posição de um corpo qualquer, a letra X. E a gente vai ter o X sem nada e o X0, ou X tendo 0 como subíndice, né? Quando a gente escrever X0, eu vou estar dizendo da posição do corpo no tempo T0, seria o tempo inicial. Então, X0 seria a posição inicial do corpo. E na física a gente está muito interessado em dois instantes de tempo, né? Um tempo inicial e um tempo futuro. O tempo futuro a gente vai chamar de T, e se eu quiser falar da posição do corpo nesse tempo T, eu vou só usar a letra X, né? Sem subíndice nenhum. Então essa é a nossa notação. Vamos para o primeiro conceito importante, que é o conceito de velocidade média, né? Então aí na figura vocês estão vendo um referencial, um eixo X. No instante T0, o caminhão está ocupando aqui uma posição X0, né? Uma posição genérica aqui X0. E num tempo futuro, num tempo T, o caminhão já mudou de posição, ele está na posição X. Bom, velocidade média, esse símbolo aqui de 3, né? Se tiver 2 traços é o igual, né? O 3 é um igual por definição. Na prática é como se fosse igual, mas está aí porque é uma definição. Então a velocidade média, o subíndice M aqui significa V de velocidade média, vai ser igual a variação da posição dividido pela variação do tempo, né? Ou seja, a variação da posição dividido pelo respectivo intervalo de tempo. E você pode fazer isso para qualquer intervalo de tempo que você queira, né? Claro que a velocidade média ela vai se referir a um valor médio naquele respectivo intervalo de tempo que foi escolhido. Esse ΔX, né, qualquer delta é a grandeza na posição final menos essa mesma grandeza no instante inicial. Então esse ΔX vai ser posição final x menos posição inicial x0. A gente chama essa grandeza de deslocamento. Muito cuidado, porque o deslocamento muitas vezes ele vai coincidir com a distância percorrida pelo corpo. Então, no caso aqui, se você subtrair x de x0, isso vai te dar a distância que o caminhão andou. Mas é preciso ter cuidado, porque o deslocamento e a distância só irão coincidir se o corpo estiver se movimentando sempre no mesmo sentido. Porque se o corpo fizer uma viagem de ida
e em certo momento ele inverte o seu sentido e retorna, a distância tem a ver com a soma da ida com a volta, e o deslocamento não. O deslocamento só interessa a posição inicial e a final. Então, para o deslocamento, a gente está interessado nessa distância entre o início e o fim, não importando o que aconteceu de fato na história desse caminhão, né? Mas para simplificar a vida, né? No caso, por exemplo, do movimento uniforme, que o movimento é sempre no mesmo sentido, o deslocamento vai sempre coincidir com a distância. Quando a gente for para o movimento acelerado, é preciso tomar cuidado com isso, porque nem sempre essa coincidência vai acontecer. Então, vamos ver um exercício bem simples aqui, né? Calcular a velocidade média desse caminhão. Aqui nesse referencial, o caminhão estava na posição 60 km. Reparem aqui a unidade do referencial. Isso 8 horas da manhã. E às 10 horas da manhã, ele já viajou bastante. Aqui ele já estava na posição menos 40, né? Ele está a 40 km da origem, à esquerda da origem. Qual é a velocidade média do caminhão? Então a gente vai calcular pela definição. Eu tenho que calcular o ΔX dividir pelo ΔT, pelo intervalo de tempo. Neste caso, o x final é menos 40. Esse menos aqui vem da definição, né, do delta. Menos o x0, que é 60, então fica menos 40 menos 60 dividido pelo ΔT. No caso aqui, 10 horas menos 8 horas. Isso daqui, menos 40 menos 60 dá menos 100. Quando você divide por 2, você tem um resultado de menos 50 km por hora. Então a velocidade média do caminhão foi de 50 km por hora. E o que significa esse menos? Esse menos ele está ligado ao referencial que você escolheu. Para o referencial que você escolheu, o sentido positivo aqui aponta para a direita. Então, se a velocidade deu menos 50 km por hora, esse menos indica que o caminhão está se movendo no sentido para a esquerda, nesse caso. Então, muita atenção com isso. O menos aqui na cinemática, para a gente, ele tem a ver com o sentido negativo do referencial. Uma vez que a gente já, antes disso, né, muito cuidado que velocidade média, eu estou falando de média. Eu não tenho garantia, a princípio, de que a velocidade desse caminhão esteve constante, 50 km por hora o tempo todo. Ele pode ter ido mais lento do que isso, em certo trecho ele foi mais rápido. Então, o que interessa é que entre 8 e 10 horas da manhã, no caso aqui, em média, o caminhão teve essa velocidade. Ou seja, se o caminhão tivesse mantido uma velocidade constante de 50 km por hora, ele percorreria esse mesmo deslocamento no mesmo intervalo de tempo. Agora, se o caminhão de fato fez isso com velocidade constante ou não, eu não tenho como saber, pelo menos nesse exemplo aqui. Uma vez que a gente compreendeu o conceito de velocidade média, agora a gente pode ir para o conceito de velocidade instantânea ou simplesmente velocidade. Quando a gente fala velocidade, eu nunca estou falando da velocidade média, eu estou falando da velocidade instantânea. E é muito comum a gente não ficar falando instantânea, a gente vai falar só velocidade. Quando você quiser falar da média, você é obrigado a dizer velocidade média e usar sempre um subíndice aqui, um M, para lembrar que você está falando da média. Bom, a gente já sabe que a velocidade média é o deslocamento ΔX dividido pelo intervalo de tempo. Você tendo liberdade de escolher qualquer intervalo de tempo que você queira. E como é o conceito da velocidade instantânea ou simplesmente velocidade? O conceito é o mesmo, porém tem um vínculo matemático aqui muito importante. Você tem que calcular a velocidade do mesmo jeito, deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Só que agora você é obrigado a imaginar que esse intervalo de tempo ele é o mais curto possível. Em matemática a gente diz que você tem que imaginar que esse intervalo de tempo está tendendo a zero. Quando você imagina um tempo muito próximo de zero, obviamente que o deslocamento do objeto ele também vai ser muito pequeno. Mas quando você divide uma coisa muito pequenininha por uma outra coisa muito pequenininha, você vai ter um valor ali que vai ser o próximo
da velocidade do objeto naquele instante. No fundo, a velocidade instantânea, na prática, ela é uma velocidade média. Só que você está calculando ela num intervalo de tempo tão curto, mas tão curto, mas tão curto, que a gente pode imaginar que essa velocidade média ela está matematicamente se aproximando do conceito de instante, né? De ser a velocidade num dado instante de tempo. Então, na prática, o que um velocímetro de um carro vai fazer é isso. É fazer esse cálculo no menor intervalo de tempo possível. E aí essa velocidade média num tempo muito curto vai ser indicada no velocímetro como a velocidade do carro instantânea, né? A cada instante vai ter lá a indicação do ponteiro. Bom, essa aula para a gente relembrar os conceitos de velocidade média e velocidade instantânea. Agora vocês vão trabalhar numa tarefa sobre esses conceitos e na sequência mais um vídeo sobre MRU e mais uma tarefa. Um grande abraço.